Bom dia! Estava com saudade de vocês, precisei ficar 15 dias fechado dentro de casa, mas graças a Deus, Deus nos deu a vitória. Estamos aqui para falar do poder do nome de Jesus, falar que Jesus cura, falar que Jesus salva, falar que Jesus é o Senhor e falar do poder da ressurreição. Esse é o nosso tema hoje. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24. O poder da ressurreição. E a gente vai entender por que o nosso Senhor ressuscitou e Ele está vivo. E através do seu Espírito habita em nós, a sua igreja. Aleluia, aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 5, vamos ler de 1 a 5, ok? Diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com as vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Você pode ler o 6 comigo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Oh Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está vivo. Oh, nós te louvamos, porque o Senhor vive e habita dentro da igreja. Nós te louvamos pelo poder da ressurreição, e nele está embasado também uma das doutrinas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã, mais uma vez, Senhor, nós queremos pregar a Tua palavra, nós queremos mais uma vez que ela encontre, Senhor, uma terra fértil. Nós queremos, Senhor, pedir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo possa ministrar ao coração dos meus irmãos que estão aqui no templo, dos meus irmãos que estão nos assistindo pela internet, que esta palavra, Senhor, mais uma vez, possa abençoar o povo em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, a revelação revela a vitória de Cristo sobre a morte e sentencia a sua destruição. A palavra de Deus declara que através da ressurreição o último inimigo já foi vencido, a morte. E isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 26. A morte e o inferno, então, não tem mais poder. Eles foram lançados já no lago de fogo que arde e queima eternamente. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Cristo Jesus, ao ressuscitar, venceu e destruiu a morte, porque Ele é a ressurreição e a própria vida. E somente através da ressurreição de Cristo, gente, há uma base doutrinária para a vitória da igreja. Você pode dizer graças a Deus por isso. Logo então, como primeiro ponto, Cristo ressuscitou. Isso é um fato real. O capítulo que acabamos de ler, Lucas 24, versículo 5, fala logo depois, no terceiro dia, quando as mulheres foram lá cuidar do corpo de Jesus, segundo a tradição judaica. Ao chegar no seu sepulcro, encontraram a pedra removida. João capítulo 20, versículo 19, fala assim, chegada pois a tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com a porta cerrada por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse:
paz seja convosco. Então, queridos, a gente encontra tantos e tantos versículos falando para nós, né, que a ressurreição é um fato real. Nós encontramos, né, a tumba vazia, né? Esse é mais um fato histórico que comprova a ressurreição de Cristo. A morte de Cristo trouxe uma promessa para a humanidade, né, a eternidade. Como resultado, os discípulos, após a morte de Jesus, depois de viverem com Cristo 3 anos de discipulado, saem daquela ressurreição ali vivificados, fortalecidos, cheios da graça e da bondade de Deus. A ressurreição, ela tem uma mensagem, e ela nos declara que Jesus Cristo está vivo, e como Ele está vivo e vive eternamente, sua igreja, o seu corpo, viverá para sempre com Ele. E se há entre nós a igreja de Cristo aqui, erga suas mãos e declare: eu vivo eternamente com Ele, porque Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei, eu já sou eterno. Você pode dar a Ele um lindo aplauso. Aleluia! A ressurreição nos fala da vida, do poder da vida eterna. E João 10,10 diz que Jesus veio para que você e eu tivéssemos vida, e vida com abundância. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 14 a 17 diz que Ele morreu por todos, por toda a humanidade, por você que nos assiste, por você que não ainda havia escutado sobre esse assunto tão relevante. E Ele morreu por todos, para que os que vivem agora não vivam mais por si mesmo, mas vivam crendo na ressurreição do Senhor. Bendito seja, diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Nada mais será como dantes após a ressurreição de Jesus. Oh, quando aquela pedra foi rolada, gente, a Bíblia diz que a terra tremeu, a Bíblia diz que pessoas ressuscitaram, a Bíblia diz que um novo mundo foi descortinado para toda a humanidade. Um mundo onde agora a morte não tem mais o domínio sobre a humanidade. Um mundo agora onde a última palavra quem dá é o Senhor Jesus. Um mundo agora onde a injustiça é corrigida, o sofrimento é vingado pelo poder do Deus ressurreto que vive e habita entre nós. Saiba, minha gente, Jesus nos salvou para voltarmos, Jesus ressuscitou para que tenhamos uma vida de glória, uma vida de vitória, uma vida de não mais enfermidades, não mais mágoas, tristezas, fracassos, desilusões, incertezas e dúvidas, egoísmo e mesquinhez, ódio e rancor. Tudo isso o poder da ressurreição arrancou. E é por isso que, portanto, diante da transformação que o Evangelho trouxe a cada um de nós, uma transformação radical, fazendo-nos nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, nascer da vida. Somos agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo se fez novo entre nós. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 3, eu vou ler na versão do King James atualizada, diz assim o apóstolo Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança,
por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que é necessário então é que deixemos para trás toda a vida velha que vivíamos, tal como Lázaro, deixemos todos os trapos de imundícia e vivamos agora aquilo que o Evangelho trouxe para nós como novo, a vida de Deus. Deixar para trás todo o passado, toda angústia, todo medo, toda cólera, toda ira, toda tristeza, porque nada disso mais traz conforto para a nossa vida, nada disso traz mais solução para a nossa vida. E a pergunta que não quer calar, gente, é por que tantas pessoas, até salvas, não vivem ainda essa transformação do poder da ressurreição? Cristãos que vivem insatisfeitos, sim, sabem que tudo isso é uma verdade, mas vivem um contrassenso. E eu quero explicar a você, sabe por quê? Eles foram salvos, foram perdoados dos seus pecados, foram reconciliados com Deus, mas eles não conseguem avançar para o gozo da vida nova que receberam juntamente com o seu perdão, não permitindo que a ressurreição transforme as suas mentes e o seu coração. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você, diga aleluia. A viva esperança em Deus tem o poder de mudar a sua maneira de pensar, de sentir e de agir. E se temos esperança, não é uma esperança qualquer, ou uma esperança vã, mas uma viva esperança de que Cristo Jesus é o nosso Salvador, que de Cristo Jesus pagou toda a dívida e toda a condenação do pecado na cruz do Calvário, de que Cristo Jesus nos reconciliou com Deus, e que agora está vivo e vive para sempre, e nós temos a segura confiança de que toda a promessa é verdadeira sobre a nossa vida. Se a nossa esperança está em Cristo, gente, nada vai nos faltar, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você e eu possamos imaginar ou pensar. Então eu convido você, nesta manhã de Santa Ceia, a gozar da liberdade, a gozar da plena redenção, a gozar da proposta estabelecida pela eternidade através do poder das boas novas, que é pregada através do Evangelho. Eu convido você a viver essa vida cheia de poder e graça que o Evangelho trouxe para cada um de nós. A ressurreição nos concedeu o poder sobre o pecado. O pecado não te domina mais. Sem dúvida maior, do que nunca. A Bíblia diz que uma das lutas do cristão era o pecado na humanidade. Nesta área muitos sofreram, muitos continuam a sofrer, tendo difíceis situações, carregando cicatrizes. Mas nós estamos nesta manhã, gente, convencido que este também é o motivo pelo qual tantos ficam à beira do caminho, ficam parados no caminho, se sentindo impotentes, porque não conseguem mudar, não conseguem entender a perspectiva da presença, da redenção de Cristo Jesus. Tudo isso nada é novo do que eu estou dizendo para você. E Paulo, escrevendo em Romanos, ele diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no capítulo 6, não habita bem algum, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E talvez você esteja aí na sua casa me ouvindo,
e perguntando também como o apóstolo Paulo, quem poderá resolver? E eu quero dizer para você que a pessoa que ressuscitou, Jesus Cristo, o Cristo vivo, que também logo após Paulo diz, mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, o meu Senhor, que ressuscitou e venceu a morte, venceu o pecado, venceu as trevas, venceu tudo. E ele declara no capítulo 6, de sorte agora em Cristo Jesus, fomos todos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, diz o apóstolo Paulo, também o seremos na da sua ressurreição. E eu quero lembrar a você, o mesmo corpo de glória que Cristo recebeu, esse já é o corpo que cada um de nós já conquistamos pelo poder da ressurreição. Oh, você pode erguer as suas mãos e agradecer ao Senhor. Você e eu já temos um corpo incorruptível, um corpo vivo, um corpo eterno, um corpo onde a doença não mais terá poder, não mais a morte terá poder. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E Paulo continua dizendo no capítulo 6, se fomos plantados juntamente com ele na sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado então seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois o pecado não terá mais domínio sobre nós. O poder da ressurreição capacita-nos agora a vencer o pecado. Como lemos acima no capítulo 6, o pecado foi desfeito. O pecado não tem mais domínio sobre você. Isto não vem pela sua vontade, não, mas veio pela multiforme graça de Deus, por cada um de nós, seus filhos. E foi alcançado por Cristo. Gente, através do poder da ressurreição, você e eu já vencemos as lutas. Olha, eu quero dizer para você que essa luta que você está passando, você que nos assiste em Cristo Jesus, pelo poder do nome de Jesus, todas as suas lutas já foram vencidas, as do presente e as do futuro, porque em Cristo Jesus, você e eu somos mais do que vencedor. Erga suas mãos e declare, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. As lutas já foram vencidas, os fracassos, as perdas já foram vencidos, as desilusões já foram vencidas, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é vivo e vive para sempre em nós. Você pode dar a Ele um lindo aplauso. Ele vive dentro de você, Ele vive dentro de nós. A vida de Deus está em nós, igreja. A ressurreição dá-nos então o poder sobre a morte. Um dos efeitos óbvios da ressurreição de Jesus é que Ele venceu a morte. Diga comigo, o meu Senhor venceu a morte. Aleluia. Esta é a base, esta é a nossa base, a nossa convicção, que também nós não morreremos, mas que viveremos para sempre com Ele. E eu não estou falando, se porventura não somos a geração do arrebatamento, da morte do corpo físico, não, a Bíblia diz que o pó voltará ao pó,
Não, eu não estou falando desse corpo físico, eu estou falando do seu corpo eterno, pelo qual todos nós um dia passaremos, se Cristo não voltar, passaremos sim por essa morte física. Mas eu estou falando da condição espiritual eterna que você tem com Cristo. Efésios, depois você lê em casa no capítulo 2, no versículo de 1 a 9, diz assim, e com esse último versículo eu quero concluir a nossa reflexão. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça fomos salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele, pois é pela graça que somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie nela. Concluindo, eu quero dizer para você, agora você tem um propósito de vida. Agora em Cristo Jesus você tem sentido, a sua vida tem sentido. A sua vida tem um rumo, há valores, há princípios, há moral, há gozo, há plenitude na sua vida, enquanto você está aqui e também na sua eternidade. Por quê? E eu te respondo, porque Deus agora é o centro da sua vida. Deus é o alvo, Deus é a razão de tudo. E eu quero convidar você a erguer as suas mãos e dizer isso comigo: Senhor, eu te louvo, porque agora eu tenho um propósito de vida. A minha vida tem sentido. Eu tenho rumo, eu tenho valores, eu tenho princípio, eu tenho gozo, eu tenho a plenitude dentro da minha vida, porque Tu és o centro, Tu és o alvo, Tu és a razão de tudo. Aleluia! Você pode dar a Ele um lindo aplauso. A ressurreição trouxe sentido para a tua vida, para a minha vida, para a nossa eternidade. Nós sabemos quem nós somos.